se o cara está neutro e perde elétrons, fica sobrando uma linha positiva nele. Aí seria positivo. Galerinha, ó, importante. Tô neutro e recebi elétrons. Fico? Tô neutro e perdi elétrons. Porque vai sobrar prótons em mim. Por isso que eu fico positivo. Beleza? Certo? Sem problema nenhum. Pessoal, é importante lembrar também que quando a gente vai representar as cargas elétricas em um corpo, as cargas elétricas em excesso em um corpo, tem duas maneiras básicas de representar. Se o corpo é neutro, se o corpo é isolante, eu vou representar de uma maneira as cargas no corpo. Se o corpo é um corpo condutor, o que seria um corpo condutor? Que conduz elétrons, que conduz energia elétrica. Me dá um exemplo de material isolante. Borracha, isopor é um isolante térmico bom e até um isolante elétrico razoável. O problema de tu usar o isopor como isolante elétrico é que no caso de uma fagulha ele pega fogo muito fácil, certo? Mas tu deu um exemplo de um isolante térmico incrível que é o isopor. A borracha é o maior exemplo de isolante elétrico. Mas não se esqueçam, o vidro é um ótimo isolante elétrico, certo? A porcelana também, a madeira, desde que não esteja molhada nem verde, né? Madeira seca também é isolante. E exemplo de condutor? Prata, cobre, os metais de maneira geral são ótimos condutores, não é? No dia a dia a gente usa mais cobre nos fios do nosso dia a dia. Em fios industriais, alumínio se usa bastante também, que ele é um ótimo condutor. Galerinha, o melhor condutor de todos é a prata. Melhor de todos, só que não se usa a prata na prática porque ela oxida muito facilmente. Aí acaba se usando o ouro, que é o segundo melhor e oxida menos, certo? Não às vezes ouro no condutor todo, só numa parte para proteger e para conduzir melhor. Geralmente não é ouro no condutor todo, seria, imagina, né, o preço de um condutor de ouro maciço. E outra, quando a gente fala em ouro, galera, é sempre bom lembrar que o ouro que a gente cita na joalheria, a correntinha de ouro, é sempre ouro misturado com alguma outra coisa. Ouro 18 quilates, quer dizer que só tem 18 quilates de ouro, é só um pouquinho, uma pitadinha de ouro, certo? Até porque ouro puro, ele é mole, é um material que ia quebrar fácil, ia arranhar fácil, certo? O ouro puro, ele não tem resistência mecânica, certo? Galera, se eu pego então um pedaço de borracha redondo e coloco carga nessa borracha, nessa região em que encostei a mão, cargas negativas, elétrons, então eu perceberia que as cargas ficariam naquela região. A gente representaria essas carguinhas negativas ali. Só que se eu pegar uma esfera metálica e colocar cargas elétricas aqui, ó, só aqui, como ele é condutor, elas acabam se espalhando. Então vai carga, né, em toda a superfície externa. A gente sempre representa a carga na superfície externa. Claro que se eu fabriquei um corpo e lá dentro eu coloquei carga, eu posso fazer isso, consegue? Como esse corpo é isolante, eu até posso colocar carga positiva, se eu quiser, lá no miolo dele, certo? E deixar elas presas lá, né? E elas iam acabar não interagindo uma com a outra, justamente porque elas não têm mobilidade. Tá? Então é importante ver como é que funciona a distribuição de carga elétrica. Ô, professor, como é que faria para deixar aquele corpo carregado só naquele ponto, aquele isolante? Uma das maneiras de eletrizar um corpo é esfregando. É o famoso processo de eletrização por atrito. Vamos dar uma olhadinha nos processos de eletrização. O processo de eletrização por atrito é aquilo que eu estava citando em relação ao inverno. Eu não sei, algumas pessoas acabam não percebendo isso, mas muitos percebem e tem mais sensibilidade a isso. Sei lá, tem carpinho em casa, às vezes, aí tá andando de meio, escuta uns estralinhos, ou vai botar uma blusa de lã e tirar e escuta uns estralinhos, ou até vai encostar alguém que está em casa lá, vai cumprimentar e sente um choquezinho, né? Como eu citei no caso dos carros, é muito comum. Eu tive um primo meu, eu jamais vou esquecer, ele se incomodou um monte, ele tinha um Corsinha, e aí ele tomava choque direto, cara. E uma vez eu fui visitar ele em Belo Horizonte, e volta e ele, pô, merda, o que foi, eu tomei choque de novo nessa merda do carro, ele já tava puto. E eu não sentia nada. Aí um dia eu falei, Mocinho, não sai do carro, deixa eu sair primeiro. Eu saí do carro, encostei a mão na lataria e no chão, molhei a minha mão, tinha um pouco d'água ali numa pocinha, molhei a minha mão para ver se nada.
E aí fiquei ali acocorado, o que está acontecendo? Daqui a pouco ele sai do carro, quando eu estou acocorado do lado do carro. E na hora que ele vai fechar a porta, ele aproxima o cotovelo dele da minha testa. Pronto, puf, tomei um choque na testa. Porra, assim, não é o carro, é tu, seu viado. Mas, na verdade, é que as pessoas já devem até ter visto. O cara vai na televisão, pega uma lâmpada e acende a lâmpada e não toma choque. Já viram isso? É que, na verdade, o cara teve algum episódio na vida ou teve alguma ocasião especial de nascença que faz com que ele conduza a eletricidade por fora do corpo dele, com pouca resistência. Então ele pode acontecer de ele conseguir acender um objeto e não sentir o choque porque não está passando pelo interior do corpo dele, não está atrapalhando o funcionamento do coração, aí dá uma tremidinha porque está passando por aqueles músculos da região, né? Mas acaba sendo inofensivo, certo? No caso dele, ele chegou até, eu acho, a tomar várias providências, não resolveu, trocou de carro, nunca mais se incomodou, certo? Então é possível que o carro tivesse alguma parte plástica atritando com alguma, né, com estofamento, e à medida que o carro vibrava e atritava, ia carregando o carro, certo? E acabava descarregando quando era possível, né? Processo de esterilização por atrito, o que ele tem de característica? Primeiro, não adianta tu pegar uma coisa de lã, outra coisa de lã, da mesma lã, e querer esfregar achando que uma vai carregar. Afinal, por que dois corpos parecidos, iguais, vão roubar a carga um do outro se eles têm a mesma vontade de ter carga elétrica? Tem a ver com os elementos eletronegativos, lembra? Se eu pego um material feito de vidro e um material feito de lã, como eles têm átomos diferentes, esses átomos têm diferentes eletronegatividades, tesão por elétron. Aí quando tu esfrega um material no outro, o cara que tem mais tesão por elétron rouba elétron, o cara que não gosta tanto de elétron doa. Se um ganhou elétron, ficou? Se o outro perdeu? Sempre que eu faço eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas com sinais opostos, diferentes. Muito obrigado, vocês concluíram praticamente sozinhos. Detalhe, se esse cara perdeu 3 elétrons, ganhou 3 elétrons, o que aconteceu com esse? Perdeu 3, porque não pode surgir elétron do além, né? Quer dizer que os sinais são opostos, mas o módulo, o valor é igual. É isso aí mesmo, tá? Então essa é a característica da eletrização por atrito. Sempre que atritamos corpos diferentes, eles adquirem cargas de sinais e módulo igual. Só isso. Essa é a ideia, tá? É importante tu entender o porquê, né? Que aí vai ficar bastante tempo esse conceito na tua cabeça. Então, os corpos adquirem cargas de sinais opostos, mas mesmo módulo. Nada demais. Processo de eletrização por atrito. Há milhares e milhares de anos já se tem notícia de gente fazendo isso, tá? Há mais de 2.000 anos atrás a galera já pegava lá então lã de ovelha, pegava âmbar, que é uma resina, uma árvore, às vezes tu corta a árvore e sai uma resina, deixa ela secar, fica uma coisa transparente, parecendo um plástico. Pegava essas duas coisas e esfregava uma na outra, né? E aí amarrava o âmbar num barbante. E aí, com um pedaço de lã de repente vestido em ti, tu poderia dizer que tinha poderes paranormais. Porque os opostos, se o âmbar está negativamente carregado e a lã positivamente carregada, tu poderia se aproximar e dizer, venha! E aí, os opostos se atraem e muita gente já ganhou dinheiro e já enrolou nos outros com isso. Certo? Então não se esqueçam, o conhecimento geralmente é usado para ludibriar. O conhecimento é muito usado para enganar e retirar recursos das pessoas sem elas se tocarem no que estão fazendo. Tomem cuidado, duvidem das coisas, não se esqueçam. Então, eletrização por atrito. Muita gente já perdeu dinheiro com essa brincadeira. Agora, olha só. Uma outra maneira de eletrizar é por contato. Professor, Mano. o pessoal ganha dinheiro com pintura eletrostática também, Legal, aí de uma maneira honesta, né? Pintura eletrostática tem tudo a ver com o que a gente está falando. O cara pega sei lá, uma geladeira e quer pintar ela de uma maneira mais, né, eficiente, certo? O que o cara pode fazer? O cara pega essa coisa de metal que ele vai pintar, conecta no polo negativo de uma bateria. E a pistola que vai jogar tinta, tu conecta no polo positivo de uma bateria.
Então essa tinta que vai sair da pistola está positivamente carregada. Como o metal está negativamente carregado, a tinta não vai só com a velocidade da pistola, ela vai ser atraída, né, pelo metal e vai grudar de uma maneira que vai ser muito difícil retirar depois, certo? Pintura eletrostática, parabéns, é um ótimo exemplo da utilização da eletrostática em processos industriais. Show de bola! Galerinha, tô gripado e aí encostei em alguém que não está gripado. Qual é a doença que a pessoa pega? Pelo amor de Deus, né? Não vai pegar lepra, né? Ou seja, esse cara aqui está neutro. Esse cara aqui está neutro. Esse cara aqui está positivo. Tu encosta, ele fica como? Positivo, tu vai contaminar a pessoa com aquilo que tu tem, né? Concorda comigo? Tá neutro, tá negativo, encostou, vai ficar negativo. Lógico, certo? É que nem quando tu encosta com alguém e contamina alguém com alguma coisa. É bem esse processo mesmo, beleza? Claro que vale a pena a gente investigar um pouquinho melhor isso. De qualquer maneira, elettrização por contato, sinais opostos ou iguais? Iguais. Ficam iguais, né? Sinais iguais. Só fazer mais bonitinho. Os corpos. Galerinha, só para finalizar a nossa aulinha então, no processo de eletrização por contato, os corpos adquirem cargas de mesmo sinal, sinais iguais, portanto, e eu te mostrei qual é a maneira de pensar. E se, atenção, e se os corpos forem idênticos, os módulos também serão iguais. Então eu tenho essas duas esferas metálicas idênticas. Uma tem 8 coulombs, a outra está neutra. Quando eu encosto e separo, fica 4 para cada uma. Afinal, a natureza não é preconceituosa. Então, se os corpos são iguais, por que cargas d'água eles teriam, né, módulos diferentes? Mas se os corpos forem diferentes, professor, aí a maneira de calcular é bem mais chatinha e eu vou, né, só mais futuramente te mostrar como é que se faz o cálculo para duas esferas de tamanhos diferentes, encostadas e separadas, como é que se determina a carga em cada uma. Por enquanto, esses dois processos com esses detalhes está ótimo. Na próxima aula de Física C eu vou te mostrar como é que é o processo de eletrização por indução, certo? Tem até que usar o fio terra, por incrível que pareça, certo? Mas são ossos do ofício, né? Eu vou te mostrar depois como é que funciona. É outro tipo, meu querido, fica tranquilo, fica tranquilo. Olha só, uma coisa que seria interessante eu citar para tu poder fazer a tua tarefinha é lembrar que os opostos, isso é chamado de lei de Dufay, tá? Na eletrostática, lei de Dufay. Os opostos se atraem, ou seja, duas cargas positivas vão repelir ou atrair? Repelir, a gente representaria a força de repulsão dessa maneira. Duas cargas negativas, atração ou repulsão? Repulsão de novo. E se as cargas têm sinais opostos, aí sim, atração. Poderíamos representar dessa maneira. A tua tarefinha, anota aí. Página 64 apenas. Tem até um detalhe aqui que eu vou acabar citando justamente por uma pegadinha que tem ali numa questão, mas não contem pra ninguém, tá? Porque isso é só na faculdade. Galera, mais recentemente os cientistas descobriram que prótons e nêutrons são feitos de outras partículas. Tá? Mais recentemente os cientistas descobriram então que prótons e nêutrons não eram sólidos como se imaginava. Eles são feitos por partículas similares aos elétrons, os chamados bósons. E
Dentro dessa família de partículas chamada bósons, que tem partículas bizarras, tem os quarks. Os quarks, eles são de vários tipos, mas os dois principais tipos são o quark up e quark down. O próton é formado por dois quarks do tipo up e um quark do tipo down. E o nêutron é formado por dois quarks do tipo down e um quark do tipo up. O quark tipo up, ele tem uma carga de 2/3 da carga do elétron. O quark do tipo down tem a carga de -1/3 da carga do elétron. E é por isso então que o nêutron é neutro e o próton tem a carga de 1 elétron. Pensa comigo. O que é isso? Quark de que tipo? Down. Quanto é que é 2 vezes -1/3? -2/3 somado com 2/3? Zero. Então tu vê dentro do nêutron tem carga, só que elas se anulam, beleza? E o próton, quanto é que é 2 vezes 2/3? 4/3 menos 1/3? 3/3, que é a carga de 1 elétron, tá beleza? Então tu vê que loucura, atualmente se sabe da existência dos quarks. Aparentemente os quarks são partículas básicas, só que vai que daqui a pouco descobre uma técnica para partir o quark ao meio, né? Aí, talvez vocês daqui a alguns anos possam, nos laboratórios mais feras do mundo aí, poder ajudar a desvendar os mistérios por trás da criação. Ai, ai, ai. Galerinha, adorei mais uma vez a aula, espero que vocês tenham paciência para me suportar uma última aula ainda, certo? Depois do recreio. Muito obrigado, galera, show de bola! Acho que é a nossa 6ª aula é comigo.